mas há tempo de colher. Há tempo de guerra, mas há tempo de paz. O que nós entendemos a priori dentro dessa mensagem é que há tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo das coisas boas, mas também há o tempo das coisas ruins. E toda a questão é que às vezes nós nos preparamos apenas para o tempo das coisas boas. Nos preparamos apenas no tempo das vacas gordas. Nos preparamos apenas para o tempo de paz. Nos preparamos apenas para o tempo de bonança. Nos preparamos apenas para o tempo das alegrias, da felicidade, do sorriso. Nos preparamos apenas para o tempo das bênçãos, mas não nos preparamos para o tempo da guerra, para o tempo da aflição, para o tempo das lágrimas. Assim como há o tempo de sorrir, também há o tempo de chorar. Assim como há o tempo de colher, também tem o tempo de plantar. Assim como tem um tempo de paz, também tem um tempo de guerra. Assim como tem o tempo de sofrer, tem o tempo de se alegrar. Assim como tem o tempo das dificuldades, chega o tempo das bênçãos. Assim como chega o tempo da vergonha, também chega o tempo da honra. Assim como também tem o tempo da humilhação, também chega o tempo da exaltação. Assim como tem o tempo de estar embaixo, também chega o tempo de estar lá em cima. Você pode dar glória a Deus aqui hoje. Existem pessoas que entraram aqui essa noite, que estão enfrentando tempos de dificuldades, tempos de aflições, tempos de lágrimas, tempo de choro, tempo de tristeza, tempo de tempestade, tempo de luta, tempo de guerra, tempo de humilhações. Tem pessoas que entraram aqui essa noite, que estão enfrentando o tempo em que você está lá embaixo, sendo humilhada, sendo pisoteada, sendo envergonhada. Mas eu venho aqui como homem de Deus lhe dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje você está lá embaixo, mas amanhã você vai estar lá em cima. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai estar sorrindo. Hoje você está sofrendo, mas amanhã você vai estar se alegrando. Hoje você está sendo humilhada, mas amanhã você vai ser exaltada. Hoje você está sendo envergonhada, mas amanhã você vai estar honrada. Hoje você está na prova, mas amanhã você vai estar na bênção. Hoje você está passando pela luta, mas amanhã você vai estar na vitória. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Só que, falei isso ontem na live, repito aqui, entre os dois tempos há um intervalo. E o intervalo é chamado de quê? Meio. E o que me chama a atenção é que quando os discípulos estavam navegando, a tempestade veio logo aonde? No meio. Só que o meio é o limite entre os dois tempos, porque o meio é a divisão. Então o meio está na mesma dimensão de proximidade do tempo da prova, como também no mesmo tempo de proximidade do tempo da bênção. O meio divide. O meio é o lugar aonde vai determinar para onde que você vai. São as suas atitudes, são as suas ações, é a tua forma de pensar, de se comportar no meio, que vai determinar se você volta para a prova ou se você avança para a bênção. Se você chegar no meio e ficar murmurando, volta para a prova. Se chegar no meio, ficar reclamando, volta para a prova. Se chegar no meio, ficar duvidando, volta para a prova. Mas se chegar no meio, começar a adorar, glorificar, exaltar, engrandecer, aleluia. No meio é a hora em que Deus vai te levar para avançar, para a vitória. Tem gente aqui que chegou no meio. Como que eu sei que eu estou no meio, bispo? O meio é o pior lugar da aprovação. O meio é aquele limite que você chegou e diz assim: chega, não suporto mais, não aguento mais, para mim já deu, não aguento mais, Senhor. Mas bispo, eu aguento mais um pouquinho. Então você não chegou no meio ainda.
Mas você chegou ao ponto de dizer: Senhor Deus, eu não aguento mais. Cheguei no meio. Então você está no meio. A prova se travou, a luta se avançou, as ondas subiram, a tempestade veio para quebrar o teu barco no meio. No meio você deve ter cuidado com as suas decisões. No meio você deve ter cuidado com as suas emoções. No meio você deve ter cuidado com as suas atitudes. Porque se no meio você decidir pular do barco, é morte na certa. No meio, se você se desesperar, você não vai enxergar que Jesus está com você dentro do barco. No meio, se você perder a calma, se você ficar aflita, se você ficar angustiada, no meio, se você perder o controle da situação, então você pode tomar decisões que vão te prejudicar e te levar para o início do processo. Então no meio, o que é que eu faço, bispo? No meio, confia no Senhor Deus Todo-Poderoso. No meio, glorifica. No meio, adora. No meio da provação, exalta. No meio da provação, clama a Jesus, chama por Jesus, grita por Jesus, pede socorro a Ele. Muitas coisas no meio vêm para nos atrapalhar, mas uma das coisas que mais nos atrapalha no meio são as nossas emoções, os nossos sentimentos. E falar de emoções, uma coisa que acontece muito quando nós estamos no meio, é a ansiedade. A ansiedade te atrapalha de confiar no Senhor. A ansiedade te atrapalha de acreditar que vai passar. A ansiedade te impede de confiar mais. A ansiedade te impede de acreditar mais. A ansiedade te impede de saber e ter a certeza que há tempo determinado para todas as coisas. A ansiedade te impede de acreditar e confiar que a tua hora vai chegar, a tua prova vai passar, a tua luta vai passar, a tempestade vai passar, o vale vai passar, o deserto vai passar, a provação vai passar, a dificuldade vai passar. Por que será, bispo, que tem pessoas que já têm muitos anos e ainda não passou? Por causa da ansiedade. Porque a ansiedade te leva a tomar decisões precipitadas. A ansiedade te atrapalha e te impede de esperar o tempo de Deus. E Eclesiastes capítulo 3 diz, como nós lemos aqui essa noite, que há um tempo determinado para todas as... Se você plantar e for ansiosa, você vai colher, vai querer arrancar. É assim mesmo ou não é? Antes do tempo certo. Sim ou não? Se você for ansiosa, está passando pelo tempo das lágrimas, e então você quer que Deus te tire logo das lágrimas. Se o homem tira logo, se o homem tira logo, se o homem tira logo, então você vai tomar decisões, agir com a sua própria emoção, com a sua própria mente. Você vai tomar decisões precipitadas, e então você vai atrapalhar o processo do tempo de Deus na sua vida. Se você for ansiosa, quando você estiver passando o tempo da humilhação, você vai querer agir com as suas próprias mãos. Se você está no trabalho sendo humilhada, você vai querer sair imediatamente. Se você está num relacionamento sendo humilhada, você vai querer sair imediatamente. Se você está em uma situação sendo humilhado, você vai querer sair imediatamente. Por quê? Porque você não vai esperar o tempo da honra de Deus. Então você vai estar tão ansiosa, mas tão ansiosa, que você vai tomar decisões erradas, precipitadas, e vai te levar para o início do processo. Então no meio, a ansiedade atrapalha o tempo de Deus. Calma. Olha para mim aqui. Respira fundo. Calma. Essa luta vai passar. Parece que só alguém pegou e deu glória a Deus. Essa humilhação vai passar. Calma. Essa vergonha vai passar. Calma. Não é para você mudar de cidade. Deus manda falar para uma pessoa que está aqui essa noite: você não vai mudar para lugar nenhum. Deus está mandando lhe dizer: vai ficar aqui em Feira de Santana. Não é para você mudar de bairro. Não é para mudar de bairro. Não é para mudar. Não é para mudar. É para vai ficar aonde você está. Porque é lá que Deus vai te honrar. Se Deus quiser te tirar, vai te tirar no tempo certo. Mas não motivado por ansiedade, por não esperar o tempo certo de Deus. Ei!
Espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus, hein, Bruno? Deus está falando, né, Bruno? Espera o tempo de Deus. Levanta as suas mãos para dar glória a Deus aqui essa noite. Espera o tempo de Deus, porque o tempo da honra vai chegar, o tempo da vitória vai chegar, o tempo da glória vai chegar, o tempo da exaltação vai chegar. Agora pensa comigo. Se há 2000 anos atrás Jesus disse para não ficar ansioso por coisa alguma, imagina hoje. Segundo a nossa querida amiga e irmã psicanalista missionária Nélia, a ansiedade aumentou pós-pandemia 20%, 25%, errei 5%, não foi, missionária Nélia? Foi mal aí, viu? Estava bem embora, Bruno? Fala no microfone aí, Bruno. Conta esse testemunho aí. Olha para aí, ó. A paz do Senhor, gente. Boa noite. Eu estava para ir embora para Salvador. E aí eu estava vendo uma forma de conversar com o bispo. Eu falei, eu vou falar com ele que eu venho de lá toda sexta-feira e tal. E aí eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu estou passando uma luta danada aqui em Feira de Santana. Eu quero ir embora. Me confirma se é para eu ir embora ou não. Quando é agora, Deus usou o bispo, eu pedi essa confirmação. Era para você dar glória a Deus essa noite, porque o tempo vai chegar. Quem pode dar glória a Deus? Olhe para mim. A ansiedade sempre esteve presente na humanidade. Desde os primórdios, a ansiedade sempre esteve presente na vida do ser humano. A preocupação, a preocupação antecipada, a ansiedade. Há 2000 anos atrás, Jesus alerta os seus filhos e discípulos dizendo assim: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, não andeis ansiosos pelo que vai comer, não andeis ansiosos pelo que vai vestir, não andeis ansiosos pelo que vai acontecer amanhã, porque cada dia trará consigo o seu mal. Hoje em dia, se na época de Jesus já havia ansiedade, imagine hoje. O avanço tecnológico, o advento da tecnologia, a internet. Ninguém mais quer uma internet lenta. As pessoas querem uma internet de banda larga, né? 400 megabytes. Se você manda uma mensagem, a mensagem demora. A pessoa diz que está demorando demais. 2 segundos já está demorando. Não é assim? A ansiedade está tomando conta das pessoas. Só que a ansiedade é prejudicial. A ansiedade, ela atrapalha a sua vida. A ansiedade te leva a tomar decisões erradas. A ansiedade te faz não esperar o tempo de Deus. Antes ninguém ouvia falar sobre imunidade, mas após a pandemia a gente começou a ouvir falar mais de imunidade. Você sabe que a ansiedade leva ao cortisol, e o cortisol derruba a imunidade, e a pessoa fica mais propício a ficar doente, provocado pela ansiedade. Não é bom. O mestre disse: não andeis ansiosos. O mestre disse: não vos preocupeis. O apóstolo Paulo em Filipenses, em seu capítulo, deixa eu pegar o versículo para me ler para você aqui, porque eu gosto de mostrar para você. Filipenses capítulo 4, verso 6, não precisa você abrir. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não fique ansioso, não fique preocupado, descanse seu coração no Senhor, confia nele. No meio, tenha certeza que o tempo vai passar. O tempo da dificuldade vai passar. O tempo da escassez vai passar. O tempo da provação vai passar. O tempo da luta vai passar. O tempo da humilhação vai passar. O tempo da vergonha vai passar. O tempo da tristeza vai passar. O tempo que você está chorando vai passar. E vai chegar o tempo da honra de Deus sobre a sua vida. Vai chegar o tempo da exaltação de Deus sobre a sua vida. Vai chegar o tempo. Vai chegar. Bate no peito assim, diz assim: eu tenho certeza que o meu tempo vai chegar. Diga: eu acredito que a minha hora vai chegar. A hora do meu milagre vai chegar. A hora da minha vitória vai chegar. Diga: a hora da minha bênção vai chegar. Deus vai me tirar de baixo.
e vai me colocar em cima. Deus vai me tirar de cauda e vai me colocar como cabeça. É o que sou envergonhado hoje. Será exaltado. A solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aproximadamente 3 anos e 800 antes de Cristo, Deus vai dizer para Josué: não fique ansioso. Então Josué estava o quê? Só que Deus vai ensinar a Josué como vencer a ansiedade. E Deus vai dizer para Josué: meditação. É comprovado cientificamente que a meditação é um remédio contra a ansiedade. Só que não a meditação que o mundo ensina. Porque o mundo ensina você silenciar a sua mente. E para quem é ansioso, só em tentar silenciar a mente já gera uma ansiedade. Sim ou não? Eu estou tentando silenciar a minha mente e os pensamentos. A yoga diz que você tem que dizer Imagine um ansioso dizendo Não sei se você já viu um monge meditando na praia e um rapaz chega, bate nas costas dele de monge e ele se levanta injuriado. Na minha família tem um rapaz que pratica meditação, um tio, né, Dani? E olha, essa meditação não funciona muito não, viu? Que o bichinho, quando fica nervoso, fica de verdade, viu? E a gente fala: cadê a meditação? Não está funcionando. Porque a ciência falha, os médicos falham, os psicanalistas falham. Me ajude quando eu sair daqui para a missionária Nélia não me pegar. Os psicólogos falham, os psiquiatras falham, mas Deus não falha. Deus não falha. E Deus disse para Josué: medita. Como é? Deus ensina: medita na minha palavra. Medita na minha palavra de dia, medita na minha palavra de noite, medita na minha palavra o tempo todo. E todas as vezes que você pensar em derrota, lembra que eu escrevi na minha palavra que eu estou contigo e vou te dar vitória. Todas as vezes que você pensar que não vai dar certo, lembra que eu disse na minha palavra que vai dar certo. Todas as vezes que você tiver com medo do inimigo, lembra na minha palavra que eu disse: não temas, não temas, não temas. Quando você se sentir desmotivado, medite na palavra de Deus. E lembre-se que homens de Deus também estavam desmotivados. Quando você se sentir injustiçado, lembre-se da palavra de Deus. E lembre-se que homens de Deus também foram injustiçados. Quando tudo na tua vida estiver dando errado, lembra que na vida de José também foi assim. Tudo estava dando errado, mas José acreditou na promessa, perseverou, e o tempo da honra de Deus chegou sobre a sua vida. E você pode dar glória a Deus aqui essa noite. Quando você lutar e fracassar, lembra aqui de Jacó, o homem que lutou e fracassou, mas o tempo de honra de Deus sobre a vida de Jacó chegou, e ele venceu para a glória de Deus, e você também vai vencer. Olhe para mim. Quando Deus te fizer uma promessa miraculosa, e o que é uma promessa miraculosa? Algo impossível de acontecer. Lembra de Davi, o menino que estava com o corpo no pasto, mas o coração estava onde? No trono. O corpo estava no pasto, mas o coração estava no trono. O teu corpo hoje pode estar no pasto, na humilhação, na vergonha, na tristeza. Você pode estar sendo humilhada, rejeitada, zombada, criticada, mas o teu coração está onde? Se o teu coração estiver no tempo da honra, pode ter certeza que Deus vai fazer. Se o teu coração estiver no tempo da exaltação, se você hoje está sendo humilhada, mas você está pensando: tem problema não, hoje eu estou sendo envergonhada, mas amanhã Deus vai me exaltar. Tem nada não, hoje eu não tenho o que comer dentro de casa, mas amanhã Deus vai me dar.
tem nada não. Hoje eu estou desempregado, mas amanhã eu vou estar trabalhando. Hoje eu estou sofrendo. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Meditar é pensar. Pensar na palavra. Alguma vez você já disse assim: eu estava meditando sobre o que fulano me disse? Já falou isso? O que é meditar? Pensar. Eu estava pensando sobre o que fulano me disse. Então pensar na palavra de Deus, essa é a primeira chave para vencer a ansiedade. Segunda chave para você vencer a ansiedade está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lance sobre Cristo toda a vossa ansiedade. Se está ansiosa, coloca nas mãos de Jesus. Está preocupada, coloca nas mãos de Jesus. Está com medo do que vai acontecer amanhã, coloca nas mãos de Jesus. Pega assim, ó. Mas é sério, pessoal, pega a tua ansiedade e fala assim: Jesus, eu coloco nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque nas mãos de Jesus vai dar tudo certo. Nas mãos de Jesus vai ficar tudo bem. Nas mãos de Jesus o milagre acontece. Na mão de Jesus dá certo. Na mão de Jesus a vitória é questão de tempo. Na mão de Jesus a tua vitória vai chegar. Segunda chave é essa. Terceira chave para você vencer a ansiedade. Mateus capítulo 6. Não precisa você abrir. A partir do verso 25, Jesus vai falar muito sobre ansiedade. Mas no verso 33, assim como o pai ensinou a Josué como vencer a ansiedade, Jesus vai ensinar os seus filhos como vencer a ansiedade. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e o Pai vai suprir todas as vossas necessidades. Primeiro Jesus fala sobre as preocupações que geram ansiedades. E no verso 33 Jesus vai dizer: você quer suprir as necessidades? Então busque o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é a vontade de Deus. O reino de Deus é agradar a Deus. O reino de Deus é fazer para Deus. O reino de Deus é pensar em Deus. Eu quero que Deus traga aqui na igreja 10.000 pessoas. Eu não vi ninguém na glória a Deus. Mas para Deus trazer 10.000, eu tenho que fazer primeiro para quem? Para Deus. E como é fazer para Deus? Fazer o melhor. Mesmo se tiver uma pessoa, mesmo se tiver 2 pessoas, mesmo se tiver 3 pessoas, 4 pessoas, mesmo se não tiver ninguém, eu vou fazer para o reino. Então eu vou buscar o reino de Deus, fazer para o reino de Deus. Eu vou buscar de forma espiritual, vou buscar de forma física. A minha vida será tudo o que eu faço, será para o reino de Deus. Tudo que eu executo será para o reino de Deus. Tudo que eu faço é para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu não faço em primeiro lugar pensando em agradar a homens e nem a mim mesmo, mas eu faço pensando em agradar a Deus. E se eu faço para o reino de Deus, e se eu faço para agradar a Deus, e se eu faço para a glória de Deus, mesmo no pouco, se eu sou fiel no pouco que Deus me dá, então será inevitável Deus não acrescentar na minha vida aquilo que eu pedi a Ele. Então se eu pedir uma casa, Deus vai acrescentar uma casa. Se eu pedir um carro, Deus vai acrescentar um carro. Se eu pedir uma porta de emprego, Deus vai acrescentar uma porta de emprego. Se eu pedir um dinheiro para pagar uma dívida, Deus vai acrescentar na minha vida. Por quê? Porque eu faço para o reino de Deus.
Então Ele vai acrescentar. E olha para mim, Vinícius, levanta suas mãos, Vinícius. Eu acrescentei isso para Vinícius. Então eu fiz o quê? Então acrescentar é dar. O que é que Deus está falando aqui essa noite para a gente? Se você buscar o meu reino, fizer a minha vontade para mim, eu vou dar para você. Alguém entendeu e está dando glória a Deus já? Eu vou dar para você. Tudo que você precisar eu vou dar para você. Já observou que tem pessoas que as coisas chegam para ela com muita facilidade? Sim ou não? Se é para comprar um carro, chega com muita facilidade, né? Se é para comprar uma casa, chega com muita facilidade. Se é uma porta de emprego, abre 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque são pessoas que estão fazendo para o reino de Deus. Se você fizer para o reino, Deus vai acrescentar na tua vida, e as coisas se tornarão muito mais fáceis para você, porque Deus vai acrescentar toda a tua necessidade. Se você precisa que Deus abra uma porta de emprego, Ele vai acrescentar. Se você precisa que Deus entre com providência, Ele vai prover. Se você precisa que Deus te dê um transporte, Ele vai te dar. Se você precisa que Deus te dê uma casa, Deus vai te dar. Mas busque o reino de Deus em primeiro lugar. Então não haverá preocupações. Por que não haverá preocupações? Porque você sabe que no dia certo Deus vai entrar com o quê? O missionário de Israel me conhece. E é assim ou não que eu tenho conduzido a igreja? Quantas vezes chegamos na semana de pagar o aluguel e não tinha dinheiro? E você acha que eu estava preocupado? Nem um pingo. Você acha que eu estava perdendo sono? Nem um pouco. Você acha que eu estava ansioso? Sabe por quê? Porque eu sabia, tinha certeza que de uma forma ou de outra, no dia certo de honrar o compromisso, Deus ia prover. Quem tem certeza, confia. Quem tem certeza, descansa no Senhor. Quem tem certeza que vai acontecer, não fica ansioso, não fica preocupado. Sabe por quê? Porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então eu te convido essa noite a trocar a tua ansiedade pela certeza e confiança que aquele que te prometeu é fiel e vai cumprir com todas as suas promessas. E alguém pode dar um glória a Deus aqui? Quarta chave para você vencer a ansiedade. Trocando a ansiedade. E aí, estava conversando com a missionária Nélia, que os estudos, os psicólogos, psicanalistas, médicos, psiquiatras, vão chegar a um denominador comum que existe ansiedade boa. Ansiedade boa seria uma expectativa por algo bom. Eu, particularmente, biblicamente, não acredito em ansiedade boa. Opinião minha. Porque Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, ansiedade, mesmo que seja boa, porque tem gente que vai viajar amanhã e não dorme pensando na viagem. Tem gente que vai comprar uma roupa daqui a 15 dias e não dorme daqui a 15 dias pensando que cor que vai comprar roupa. Tem gente que vai receber um dinheiro. É bom, é ou não é? Receber um dinheiro é bom ou ruim, gente? Mas fica sem dormir, fica sem comer, fica: meu Deus, esse dinheiro, meu pai, né? Senhor, eu vou na rua amanhã comprar uma roupa. Senhor, eu vou comprar um carro. Tem gente que vai comprar um carro e fica ansioso, tremendo. Quando chega na concessionária, você já foi na concessionária comprar um carro novo? Quem já foi aqui comprar um carro novo na concessionária? Você não foi ainda comprar um carro novo na concessionária? Muito menos eu, não sei nem como é. Mas vamos brincar aqui, vamos brincar que você vai na concessionária comprar um carro novo. Aí a pessoa fica assim, Bruno: meu Deus, tremendo, capaz de sair da concessionária e bater o carro, de tanta ansiedade e nervosismo que está, sim ou não? Então a ansiedade, até se for por coisas boas, ela termina sendo prejudicial. Mas qual é a quarta chave? É trocar a ansiedade por esperança.
esperança, sim, a esperança é boa, porque a esperança alegra o teu coração, a esperança te faz acreditar, a esperança te faz ter certeza. E a palavra esperança deriva de esperar. E no Salmos capítulo 40 o salmista diz assim: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Troca a ansiedade pela esperança e espera do Senhor, e Ele vai te dar a vitória que você precisa. Que tem esperança, Isaías capítulo 40 verso 31 se cumpre: aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor Deus será com eles, e eles suportarão o processo do tempo. Porque não é fácil esperar o tempo de Deus, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que colocam o seu coração no Senhor, aqueles que trocam ansiedade por esperança, conseguem esperar. Esperar o que, Bispo Paulo? Esperar o tempo da honra, esperar o tempo da exaltação, esperar o tempo de Deus te tirar de baixo e te colocar em cima, esperar que o tempo da vergonha vai passar, o tempo da dor vai passar, o tempo da humilhação vai passar, e o tempo da vitória vai chegar. Finalizo aqui convidando você a pensar comigo essa noite. Quais são os sintomas que a ansiedade provoca em você? Todo mundo tem um grau de ansiedade. Uns têm um grau mais elevado do que outros. Hoje é muito comum até crianças de 3, 4 anos de idade já dizer assim: eu sou ansiosa. O menino já começa com 2 anos de idade dizendo que é ansioso. Aliás, no ventre da mãe tem menino que já é ansioso e quer nascer antes. Sim ou não? Todo mundo tem um grau de ansiedade. E quais são os sintomas que a ansiedade provoca em você? A irmã falou comigo agora à tarde que quando ela está ansiosa, ela come muito. Tem gente que come muito, sim ou não? Eu mesmo, quando estou ansioso, irmão, eu como bolo, pizza, lasanha. Minha ansiedade, por exemplo, é para comer. Eu como mesmo quando eu estou ansioso. Já tem outros que a ansiedade não é para comer. Fica sem o quê? Então a ansiedade come, né, Dani? Tu é minha irmã e a gente sabe que a gente é assim, a gente gosta de comer. É para malhar? A minha? É? Também. É verdade. Ao invés de comer, aí eu vou praticar um esporte para suprimir a ansiedade. Mas quem aqui quando está ansioso come? Deixa eu ver aí. Olha, irmã, aqui, ó, eu estou tratando você. Tu come, Cleide? Eu acho que tem que ficar mais ansiosa, viu, Cleide? Comer mais. Brincadeira, viu, Cleide? Irmão, olha para mim aqui. Mas tem isso que eu estou falando aqui sobre alimentação. Mas tem gente quando está ansiosa. A irmã falou agora à tarde, contando o testemunho, quando está ansiosa, pensa até em tirar a própria vida. Tem gente que toma remédio controlado para controlar o quê? Sim ou não? Tem gente que não dorme. Qual é o sintoma que a ansiedade provoca em você? Para pensar um pouco aí agora. Não precisa você falar comigo, mas você sabe que a ansiedade tem te prejudicado. E você chegou no meio. E no meio a ansiedade pode te levar a um retrocesso. Mas a ansiedade, se você trocar a ansiedade por esperança, então você vai ter paciência para esperar o tempo de Deus. Enquanto a ansiedade te prejudica, a esperança provoca o que em você? O que é que a esperança provoca em você? Fala para você mesmo aí. A ansiedade provoca insegurança. A ansiedade provoca incerteza. A ansiedade provoca vontade de parar, de desistir, de tomar decisões precipitadas, de agir por conta própria. Mas a esperança te traz paz. A esperança te traz confiança. A esperança te traz certeza
certeza de vitória. A esperança te traz a confiança e a certeza que Deus está com você, e que a tua prova vai passar, e que a tua luta vai passar, e que a tua angústia vai passar, e que o teu sofrimento vai passar. Eu assisti um filme, eu também assisto um filme, que o homem estava lutando contra o diabo. Lembra de Jezreel? A gente assiste esse filme. E a luta era uma luta de palavras. Uma luta de palavras. E o diabo dizia morte, e ele falava outra coisa. O diabo dizia desespero, e ele falava outra coisa. O diabo dizia fome, e ele falava outra coisa, e ele ia vencer no diabo. Até que o diabo falou algo que ele não conseguiu mais vencer. E o homem estava lá embaixo morrendo. Morrendo. O diabo vencendo aquela luta. Aí de repente ele falou assim: esperança. E quando ele falou esperança, o diabo começou a perder. Porque ninguém consegue derrubar aquele que tem esperança, irmãos. A morte não vence a esperança. A fome não vence a esperança. A miséria não vence a esperança. A humilhação não vence a esperança. Sabe por quê? Porque quem tem esperança no coração tem fé. E a fé é imbatível. A fé é inabalável. Aquele que tem fé sabe que amanhã vai ser melhor. Aquele que tem esperança e tem fé sabe que Deus está vindo ao seu favor para mudar a sua história. Sabe que o seu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Mataram os filhos de Jó, roubaram o dinheiro de Jó, tiraram a saúde de Jó, acabaram com a honra de Jó, a moral de Jó, tiraram tudo de Jó, mas só não tiraram de Jó a esperança. Porque Jó disse para os seus amigos quando estavam humilhando ele: eu bem sei que o meu Redentor vive, e que no final dessa prova ele se levantará ao meu favor. Convido você essa noite a trocar a ansiedade por esperança. Se você trocar a ansiedade por esperança, então você vai ter paciência para esperar o tempo de honra de Deus sobre a sua vida. É assim que você consegue vencer o meio do processo. Tem pessoas aqui que estão no meio do processo. Não deixe a ansiedade matar os teus sonhos. Não deixe a ansiedade provocar um retrocesso em você. Não deixe a ansiedade te levar para o início da fila novamente. Mas troque a ansiedade por esperança. E tenha certeza que hoje você está chorando, mas amanhã você vai estar sorrindo. Tenha certeza que hoje você está sendo humilhada, mas amanhã você será exaltada. Tenha certeza que hoje você está sendo envergonhada, mas amanhã você será exaltada para a glória de Deus. O choro vai passar, as lágrimas vão passar, o sofrimento vai passar, e a hora de Deus